Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Líbano Soares. Estamos aqui hoje, eu e o professor Heitor, para a gente falar mais um pouquinho sobre as conversas matemáticas. Hoje nós vamos dar dicas aí sobre o material 11, ok? Está sendo encaminhado essa semana aí para a galera do ensino médio. Olá a todos, muito bom estar aqui novamente. Vamos lá, professor Rodrigo. Bora Então, lá, Heitor. esse material a gente trouxe sobre a taxa oficial de desemprego no Brasil, subiu para 13,3% no trimestre encerrado em junho, atingindo 12,8 milhões de pessoas, com fechamento de 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas 3 meses em meio aos impactos da pandemia de coronavírus. Então, a gente quis trazer um pouquinho como que está a situação do desemprego do Brasil ao longo de vários trimestres. Aqui, então, a gente tem um gráfico de barras, onde o que ele está falando para a gente? Ele está mostrando a evolução da taxa de desemprego nos trimestres. Então, aqui no eixo vertical, vou fazer aqui, a gente tem a porcentagem. E aqui no eixo horizontal, a gente tem o tempo, que no nosso caso aqui a gente está analisando por trimestres. E ele dá o destaque para essa taxa aqui, de 13,3%. Então, olha para você ver a evolução da taxa, como ela veio. Aqui a gente tem de abril a maio e junho de 2019, ela estava em queda, em queda, em queda, em queda, em queda. Depois, em dezembro, janeiro e fevereiro de 2020, ela subiu um pouquinho e agora, como vocês podem ver, por conta da pandemia, a gente teve uma leve subida no nosso gráfico, tá? Então, o que eu vou dar a dica dessa semana? Para a gente poder ler esse textinho aqui com bastante atenção. Vou fazer a leitura. Entre os mais jovens e entre os mais pobres, o aumento do desemprego foi mais alto no período. O índice entre os mais jovens passou de 5% para 20%, e entre os mais pobres, de 5% para 18%. Entre os negros, o desemprego aumentou de 6% para 16%. Entre os brancos, esses índices são de 3% e 10%, respectivamente. Então, pessoal, vou fazer a leitura da primeira questão aqui. A quantidade de jovens atingidos pelo desemprego durante esse período de pandemia. Então, aonde que a gente vai analisar essa informação? É bem no texto. Então, o que eu oriento vocês? A prestar bastante atenção nesse texto e nas palavras que estão sendo grifadas para responder a letra A. Entre os jovens, a quantidade de pessoas atingidas pelos empregos é quantos por cento? Aumentou de quanto para quanto? Tá? Na letra B, a quantidade de jovens pobres durante esse mesmo período. Então, a gente tem que analisar aqui onde que está no texto que está representando essa resposta. Tá? E a letra C, a gente tem, e por último, a quantidade de jovens negros atingidos pelos empregos durante a pandemia. Então, a gente vai analisar aqui quantos por cento que é, tá bom? Então, o que eu recomendo? Fazer a leitura bem atenta desse texto e analisar o que foi grifado aqui, tá? Agora, a próxima questão, o Rodrigo vai explicar para nós aí. Vamos lá, Rodrigo. Bacana. Então, pessoal, dando sequência aí à explicação do professor Heitor, o que a gente tem aí? Nesse próximo item aí vai ser mais um textinho que vocês vão ficar atentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a população economicamente ativa. O que é isso aí? Então, lá está falando, ó, é o cálculo feito para se saber o número de pessoas que se encontram trabalhando ou não, ok? Então, tem muito a ver com o gráfico anterior que o Heitor apresentou. Essa população economicamente ativa, ela tem uma sigla, né, que é PEA. Toda vez que vocês verem essa sigla, então, PEA vai estar correspondente à população economicamente ativa. Bem provável que os professores de vocês da área de humanas já tenham comentado sobre isso. Então, a gente está trazendo para vocês aí uma reflexão, uma atividade, que diz respeito ao seguinte, olha lá, determine, de acordo com as informações do texto acima, qual é a população economicamente ativa, sabendo que a taxa de desemprego é de 13,3%. E ela corresponde a um quantitativo de 12,8 milhões de desempregados. Veja bem, como esses números aí, eles são números que não são inteiros, né? A gente propõe aí que vocês possam trabalhar isso de uma maneira aproximada. Então, o que acontece? Vamos imaginar a população toda, população total 100%. Bacana? Se a gente subtrai 13%, a gente fica com 87%, correto? Então, a gente está sugerindo, então, aí que vocês façam uma regra de 3, uma proporção. Ah lá, ó,
O Heitor vai grifar para a gente aí, ó. 13 milhões da nossa população, né, equivale a 13%. Esse é o índice de desemprego, né, de pessoas que estão desempregadas. A gente quer saber a quantidade de pessoas que estão trabalhando, correto? Então, trabalhando equivale a quanto? Os outros 87% da nossa população. Sejam trabalhos informais, enfim, que está colocados aí. Se você multiplicar, então, aí essa regra de 3, o que seria multiplicar aí nessa regra de 3 aí? Multiplica 13 por 87 e divide esse resultado por 13. Ou seja, na verdade, vai praticamente fazer 13 vezes 87. Você vai descobrir aí, então, a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Atenção, que o PEA, na verdade, ele é o cálculo que você vai ter que fazer entre essa quantidade, 13 vezes 87, mais os 13 milhões de desempregados, ok? Aí você vai ter a população economicamente ativa. Bacana? Isso aí, bacana. Vamos para a próxima, Rodrigo? Vamos para a próxima. Já nessa próxima atividade que a gente propõe, a gente tem aí, ó, um gráfico que está falando sobre a taxa de desemprego aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, aí, ó, é um gráfico importante aí que vai trazer dados sobre a nossa situação aqui real. Observa lá mais uma vez, ó, é um gráfico de barra, então está marcando lá ó, o eixo, né, vertical aí está em porcentagem e o eixo horizontal ele está mostrando o período, né, o ano em que foi colocado aí esses tá? Observa também que em cima da barrinha, né, de cada ano, já tem aí os números correspondentes, né, às porcentagens, né, de taxas de desemprego aí. E o que a gente está propondo nessa questão? Que vocês fiquem focados no ano de 1999, ok? E focar também no ano de 2016. Ah lá, 1999, nós tivemos 19%, né? Na nossa região metropolitana e Belo Horizonte. E em 2016, 10,7% de taxa aí de desemprego. Então, o que a gente está querendo é que vocês calculem aí o quanto a mais que nós tivemos de taxa de desemprego percentual de 99 comparado com 2016. Então, é um cálculo simples, basta subtrair o valor maior do menor que vocês vão obter aí a resposta para esse exercício. Então, pegaria aí os 19%, né, e subtraria aí dos 10,7% de 2016. Essa é a dica aí para essa questão. Correto, Heitor? Correto, Rodrigo. Então é isso aí, pessoal. Essa é a primeira dica da semana. Espero poder ajudando e um grande abraço a todos. Um Valeu! abraço a todos. Valeu, pessoal.